Bom, gente, boa noite. Hoje a nossa aula é sobre o estudo das epístolas, né? Aula 64. E a gente começa nesse estudo das epístolas falando sobre o objetivo da escola de aprendizes. Não sei o que é aquele C ali, mas está tudo certo. A transformação do ser humano, do espírito velho no novo, do homem velho no homem novo. A nossa renovação, né? É nisso que a escola de aprendizes trabalha com a gente. Eu estou caminhando um pouquinho, tentando achar a melhor posição para olhar para vocês e falar e não ficar de costas para ninguém. E o meio que a escola de aprendizes usa para que a gente chegue a isso é o estudo dos ensinamentos apostólicos, o estudo dos ensinamentos dos apóstolos. Se nós estudarmos o que os apóstolos ensinaram, o que eles trouxeram de lições para a gente, as lições do Evangelho e os exemplos deles, nós estaremos com a base que orienta o nosso comportamento, né? Isso é o mais importante do Evangelho bíblico. O ensinamento e o exemplo dos apóstolos, porque eles dão a nossa norma de conduta. E isso a gente busca compartilhar e alinhar dentro da escola, juntos. E epístolas? O que são epístolas? Quem lembra, quem já ouviu? Porque eu perdi a minha primeira aula sobre epístolas da escola de aprendizes pensando epístolas e as cartas. E uma parte da aula foi embora. Porque quem inventou esse negócio de epístola? Epístola é um negócio que tem na Bíblia, né? As cartas. É algo muito simples, mas que não faz parte da nossa linguagem do dia a dia, né? Então, de repente, quem já estudou um pouco mais a Bíblia, alguma coisa assim, tem essa informação. E às vezes, para a gente, parece que é uma palavra bíblica. E na realidade, epístolas são cartas, né? Olha aqui o nosso desenho, as cartas. E o Novo Testamento, que são as lições da Bíblia depois da vinda de Jesus, ele traz com Paulo 14 epístolas, tá? Faltando uma beiradinha aqui, mas com Paulo ele traz 14 epístolas. E mais, chegando até deixa eu ver, para não falar errado, chegando até a 21 com Judas Tadeu, tá? As epístolas, as cartas, elas trazem tratados de conduta cristã, testemunhos e atitudes de Jesus que nos orientam ao longo da nossa jornada. E Paulo, que trouxe todas aquelas epístolas, em maior número, ele é tratado como o apóstolo dos gentios. Gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não seguiam a religião judaica. Então ele é o apóstolo que divulga o evangelho para todos aqueles que queriam ouvir, assim como Jesus também pregou dessa forma. E ele é o que consegue levar o evangelho para fora daquele grupo dos judeus apenas. E que o evangelho se expanda chegando até nós. Tá? Gente, a qualquer momento, se quiser fazer um comentário ou pergunta, alguma coisa que lembrou, fiquem à vontade, tá? E aí a gente vem com uma pergunta. Como surgem as epístolas? Por isso de Paulo, porque ele às vezes não tinha tempo hábil para ir naquele lugar fazer os ensinamentos. E aí ele mandava algumas cartas, né? Ou ele escrevia, ou ele publicava. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre como ele chegou nesse processo e nessa decisão, que é isso mesmo.
Mas como ele chegou nessa decisão? Aqui o nosso livro Paulo e Estevão, que é a referência. Quem já leu Paulo e Estevão? É maravilhoso. E, gente, vou contar uma coisa para vocês que para mim é uma boa notícia. Eu vou contar lá na turma, né? Eu fui assistir semana passada Paulo e Estevão no Sesc da Lapa. Maravilhoso. Foi muito lindo. Eu sou apaixonada por essa história. E a apresentação que o pessoal fez no teatro foi muito bacana. Como é que surgem as epístolas? A primeira viagem de Paulo, depois da conversão dele, ele começa a trabalhar muito, fazer muitas coisas, ele ficou um bom tempo estudando. E depois ele começa a trabalhar bastante para poder... Ele sabe que ele precisa estudar e trabalhar para evoluir, e ele também faz isso pelo esquecimento. O esquecimento do quê? Ele estava nas terras de Joquebede. Não sei se é assim que fala, mas esse senhor é o pai de Gesiel, o primeiro mártir cristão. É aquele que o Paulo vai lá e manda apedrejar, e que ele morre apedrejado por pregar as lições do Cristo. E ele é considerado o primeiro mártir cristão, pelo apedrejamento público, o registro, né? Eu acredito que pode ser o primeiro, como pode ser que hajam outros, mas o primeiro registro de um mártir cristão é Gesiel, tá? E o Paulo tem isso no coração, porque foi por ordem dele. Não vou dar todo o spoiler do livro, mas lê rapidinho, porque as próximas aulas vão trazer o restante. Aí, Paulo queria se limpar isso do coração, esquecer, então ele trabalhava muito, ele divulgava muito o evangelho. E Gesiel, quando ele pregava como Estevão, para desassociar do nome dele e com isso não prejudicar os pais, né, que não eram cristãos. E aí, então, a gente tem o livro Paulo e Estevão e a gente vai aos poucos descobrindo qual é o papel de Gesiel na vida de Paulo, além desse momento de martírio. Ele trabalha sem a ajuda de Lucas, Timóteo e Silas, que estão fazendo caravanas, que estão trabalhando aí para todo lado. Vamos ver aqui, só para eu não pular nada. Que estão como caravaneiros, e ele prega numa sinagoga em Corinto, né? Só que, conforme ele vai pregando na sinagoga, a sinagoga é um local de ensinamento das lições judaicas, né? Da lei de Moisés, das lições de Moisés, e isso começa a gerar um confronto com a boa nova trazida para o Cristo. Porque é como vocês estavam falando, né? Sobre orgulho, sobre a nossa vaidade, as pessoas não conseguiam aceitar que o Cristo vinha continuar o ensinamento de Moisés e complementar com as lições de amor. Não. Eles não podiam aceitar isso. Então, eles tinham que... batiam naquela tecla e isso começou a gerar conflito, né? Porque ali era o local do ensinamento das lições de Moisés. E, ao mesmo tempo, as igrejas fundadas, que estavam mais longe e tudo mais, começaram a ter problemas e pediam a intervenção de Paulo. E aqui vocês estavam conversando sobre um exemplo desses problemas. Então tem aquele que é mais antigo, que acha que entendeu de um jeito, que acha que aquela lição é de outro, e começa, não, mas o que foi mesmo que ele falou? Será que é desse jeito? Não, eu acho que é desse jeito porque eu estava aqui. E eles começam a ter conflitos que precisam ser sanados, e eles pedem a ajuda de Paulo, porque a gente ainda tem dificuldade, né, com algumas coisas. Assim como quando Martinho Lutero fala, nós não vamos mais, ninguém vai ler mais a Bíblia para a gente. Nós vamos aprender, traduzir a Bíblia e cada um de nós vai ler, discutir, conversar e entender. Porque nós precisamos estudar e entender. A ideia está certa. A gente não aprende aqui que a fé tem que ser raciocinada? Que a gente tem que compreender, tem que fazer sentido para a gente? Bacana. Aí a gente começa a tomar aquela lição debaixo do braço, pelo nosso viés de interpretação, e começa a brigar, em vez de se unir. Com certeza, a Bíblia traz lições de oração e de aprendizado de amor.
Mas a gente se atrapalha um pouco. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que nós temos tantas religiões? Porque elas vêm, nos acolhem, nos abraçam, nos levantam e em algum momento a gente começa a distorcer. Aí alguém não concorda, fala, não, isso está errado. E às vezes a pessoa tem razão. Às vezes não. Mas de todo jeito, as coisas começam a se multiplicar. É uma forma da gente observar. Uma aluna minha me questionou uma vez, né, em arte, fala de religião, e fala muito das matrizes africanas e do catolicismo. Não tem evangelho no meio. Certo. Aí ela perguntou, por que não tem? Então, olha, aí, grosso modo, eu falo muita coisa, assim, teve o Martin Lutero, que ele era da Igreja Católica. Aí ele começou a fazer umas coisas que ele não gostava. Aí ele foi e abriu a dele. Aí o que acabou acontecendo? As outras também não gostavam do que estava sendo feito e foram abrindo outras. E aí surgiu esse monte de... Porque cada pessoa começa a ser tão radical na interpretação e nas regras que definiu. E nós, se nós não tomarmos cuidado, nós também. Porque olha, lá quando a gente começou a ler e aprender sobre espiritismo, a gente aprendeu que o espiritismo está sobre pressupostos. Nós não temos dogma, não existe aqui uma coisa que não pode ser mudada. Existem coisas que a gente não compreende o suficiente. Porque Deus é tão imenso que, na realidade, a gente tem que ter a noção de que a gente não sabe tudo. E aí pode ser que com o tempo venham coisas que se modifiquem, né? O que a gente tem e que às vezes as nossas lideranças fazem é ter a preocupação e o cuidado de não fazer com que isso vire bagunça. Por isso que a gente se organiza em turmas, que tem regras, disciplina, passes tem que ser desse jeito, a outra coisa tem que ser daquele jeito, para que a gente não faça bagunça. Mas como foi que o Kardec fez para escrever os 5 livros? Ele pegava de vários lugares, confrontava, via se a orientação dos diversos lugares estava sendo a mesma, e aí refletia e ia transformando nos escritos. E a gente tem que pensar nisso, tem que estar atento a isso e tem que estar unido para isso. Todas as casas espíritas estão recebendo a mesma orientação? Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa analisar, estudar e talvez até validar. Mas aí já estamos saindo até um pouquinho fora da lição de Paulo aqui. Mas, não, fora não, porque a questão era, o pessoal estava tendo dúvida de interpretação e precisava de orientação. E após semanas lá na sinagoga, que ele estava falando, naquele lugar, que as lições eram dos judeus, tal, e essas dificuldades de confronto entre a lei mosaica e a boa nova de Jesus começou a gerar protestos, começou a gerar tumulto, e o Paulo ia apanhar. Porque o povo, quando é pela religião, fica cego, fica bravo, e ameaçaram as agressões, e ele só não foi realmente agredido porque o Tito Justo, um romano, intercede e impede que ele seja agredido e salva o Paulo ali do tumulto. Só que ele faz uma coisa além. Ele adquire uma casa porque o Tito Justo já estava acreditando, já estava seguindo o evangelho, já estava seguindo as lições, vamos dizer assim. Então ele adquire uma casa e fala, olha, passa a pregar aqui. Aqui é o seu espaço. E quando ele adquire essa casa, o grupo que acompanha Paulo começa a executar os programas que eles tinham traçado em Antioquia. Um tempo antes, eles tinham feito todo um projeto de como divulgar o estudo, de como trabalhar, e aí nessa casa eles começam a fazer isso. E companheiros dele, Áquila e Priscila, é um casal que oferecia sempre a casa para ele para os trabalhos, e também o abrigava muitas vezes, e Lloyd e Eunice, que são a avó e a mãe de Timóteo, né? E eu gosto de comentar isso para que a gente veja que as mulheres estão lá. As mulheres trabalhavam. É que quem escrevia a história, por costume, eram os homens. Mas Jesus, quando pede água para uma mulher, ele já está quebrando um paradigma.
Não se fala, judeus não falavam com mulheres, muito menos uma mulher da rua, que estivesse na rua. Isso não era puro, não se falava. E Jesus vai e pede água para uma mulher. Jesus faz isso para mostrar para a gente, para quebrar preconceitos. E aqui, em vários momentos da Bíblia, a gente vê na história, seja na antiga ou seja na moderna, que as mulheres surgem como pequenos detalhes, mas muitas delas foram... pequenos detalhes, mas com grande força. Com grande força, apoiando os homens ou incentivando os homens. Eu lembro quando eu li a história dos Inconfidentes, um deles, na realidade, só ficava ali porque a mulher dele falava: isso é pelos seus filhos, você tem que fazer, você tem que abraçar o Brasil. Isso no livro espírita dos Inconfidentes, né? Você não pode deixar isso. E ele ia para casa, falava o que aconteceu e ela dava as orientações: faz isso, faz aquilo. Ele não era tão corajoso assim. Mas ela era tão firme e na crença de que isso era pelos filhos que ele estava lá. Foi nessa época que eu despertei para isso, que às vezes a gente não sabe, não percebe. Nós somos parceiros, todos parceiros. E essas pessoas ajudavam o Paulo e ajudaram aí nesse processo em que essa casa começou a funcionar. E aí acontece a fundação da igreja de Corinto, que é onde o Paulo se instala e é onde ele fica trabalhando e pregando as lições do Evangelho. E ali ele é estimulado a continuar, ele tem aquela inspiração de que ele deve continuar, de que ele deve trabalhar. Só que a gente já tinha falado que tinha um monte de gente pedindo ajuda, as igrejas que ele já tinha fundado, ajudado a fundar, e ele não sabe o que fazer. E aí ele ora pedindo orientação, como é que ele faz para atender todo esse pessoal que está pedindo ajuda? O que fazer? E ele recebe a inspiração na nossa Bíblia do Senhor, mas ele sendo orientado pelo plano espiritual, né? E ele recebe a mensagem do Senhor: continua, escreva. Como assim escreva? Escreva em meu nome. Os de boa vontade compreenderão. O que significa os de boa vontade compreenderão? Os que estão abertos a entender e a buscar a Jesus. Porque se a pessoa não estiver interessada, você pode ter o melhor argumento, a melhor informação, a melhor fonte de pesquisa. Por que essas pessoas brigam tanto hoje em dia, por diversas razões, inclusive políticas? Porque ninguém está interessado em ouvir o outro. Todos nós estamos interessados em ter razão, né? E aí a gente não ouve o outro. E eu tenho essa característica muito de justificar, às vezes, quando fiz alguma coisa, quando falo alguma coisa. Diminuir um pouco, mas mudar totalmente a gente não muda, né? Mas diminuir um pouco quando essa frase, quando eu comecei a estudar essa aula lá pela primeira vez, nem a aula, leitura no Evangelho, eu lembro que eu li a frase no Evangelho, e os de boa vontade compreenderão. Tipo assim, filha, se a pessoa não tiver com vontade de te entender, não adianta você explicar. Você vai explicar, vai desenhar, vai falar o que for e não vai fazer diferença, né? Então não se aflige com isso, faz a sua parte, faz o seu melhor, né? Assim como para Paulo, faça o seu melhor, escreva. O valor da tarefa não está na presença do missionário, mas no conteúdo espiritual dos ensinamentos. Aqui no centro, onde a gente encontra a importância dessa reflexão? Na comunicação mediúnica. Às vezes a gente fica lá, mas será que quem mandou a mensagem foi meu parente mesmo? Será que quem escreveu foi um espírito? A pessoa estava escrevendo ali o que ela estava pensando na cabeça, porque ela me conhece, porque o importante é o conteúdo e não a forma. Porque se o conteúdo não for bom,
Não interessa que foi escrito por um espírito. É alguma coisa que não serve e que tem que ser avaliada, né? Porque o espírito do bem vai trazer lições do bem, vai falar coisas boas e dar orientações boas. Ele não vai trazer coisas... Às vezes vem aquela mensagem gigante, linda, e lá no meio tem um negócio errado, uma vingança, ou uma raiva, ou uma qualquer coisa. Desconfie. Desconfie. Porque a gente hoje em dia, a internet, né, pulveriza as coisas. A mensagem está parecendo maravilhosa, mas se ela tiver lá no meio dela alguma coisa que vai contra as lições de amor do Cristo, a gente tem que olhar duas vezes. Será que realmente é do plano espiritual superior? Ou será que é alguém querendo dar uma confundida na gente para ver qual que é o nosso comportamento? O importante é o conteúdo espiritual dos ensinamentos. E aí a gente vem para as epístolas de Paulo, que a gente falou serem 14, né? Paulo escreveu aos Romanos, duas aos Coríntios, uma aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, agora eu já consigo falar. Tessalonicenses foram duas. A Timóteo também duas, a Tito, Filemon e aos Hebreus. E alguns acreditam que que a carta que foi escrita aos Hebreus teria sido escrita por Barnabé, tá? Porque o Paulo sempre inicia e termina as cartas do mesmo jeito, e essa que foi escrita aos Hebreus, ela está diferente no início e parecida no final. Só que aí vem mais uma observação. Isso tudo está na nossa lição, no nosso livro aí, Iniciação, tá? Só que tem mais uma observação. Essas lições dos Hebreus... Opa, calma. E agora, o que eu fiz? Ah, tá. Obrigada. Mas essa lição que estava indo para o povo hebreu era um povo mais instruído, um povo com conhecimentos avançados de religião. Então, faz sentido a carta deles ter sido um pouquinho diferente, tá? Isso está sendo feito como observação histórica, porque na realidade, a gente já falou antes, o mais importante é o quê? O conteúdo. Então, é mais uma observação que historiadores em algum momento fizeram e alguns pesquisam isso tendo essa dúvida, tá? As epístolas de Paulo, como característica geral, trazem esclarecimento, trazem conforto espiritual e conduta de vida. Falam sobre o nosso comportamento. Essas cartas, elas são escritas sem censura. E aí eu digo, não só as de Paulo, que os outros apóstolos também escreveram. Como assim sem censura? Mesmo Pedro, que conviveu com Jesus, porque tem um grupo que nem conviveu com Jesus, mas mesmo Pedro e o Paulo não conviveu. Ele não ia lá para ver se o Paulo estava escrevendo certo, errado, se os outros apóstolos estavam escrevendo certo, errado, não. Cada um, dentro do que estudou, da inspiração do plano espiritual e da sua lição, escrevia e mandava a carta. Não tinha ninguém inspecionando, não tinha nenhuma liderança inspecionando. Mas tinha uniformidade de ensinamentos. Quando você pega o conjunto das cartas e você compara, você vê que eles têm uniformidade de ensinamentos. E mais para frente vocês vão ver nas aulas que quando alguém recorta algum pedaço da lição, é onde o pessoal inventa dogmas. Inventa coisas para comandar pessoas, tá? Por quê? Porque não coloca a lição comparada como um todo. Pega só aquele pedacinho. Não tem contexto. Isso, e bate naquela tecla, porque a frase está escrita assim. Mas e o conjunto da lição que alimenta o entendimento dessa frase? Isso vale para nós, quando a gente lê todas essas nossas lições. Tem coisas que a gente lê lá na Bíblia, eu lembro que é alguma coisa sobre os pais,
e fala alguma coisa assim, fala, ué, mas é sobre Maria, que Jesus ignorou Maria, alguma coisa assim. Mas aí você lê o contexto, você entende qual é o significado da proposta, é o significado da lição. Se eu ficar só com aquilo ali, então vou ignorar minha mãe. E não é bem isso. Então a gente faz parte do aprendizado, a gente raciocinar. A gente não quer crescer, não quer desenvolver, não quer ser um espírito evoluído, faz parte. E a uniformidade de ensinamentos mostra que isso estava correto. E aí vamos começar falando, a gente vai falar hoje de algumas epístolas, semana que vem vai estar alguém aí com vocês, falando um pouquinho mais sobre elas. Semana que vem ou a outra, eu sei que tem a continuação dessa aula. Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, quem pode ler esse daqui para mim, por favor? Os homens tornaram loucos, dizendo-se sábios, e dada a glória de Deus incorruptível, e semelhança da carne do homem corruptível, e das aves, e de canudos e de aves. O que ele está falando com isso para os romanos? Ele está falando sobre o quê? Os malucos usam o nome de Deus para chamar os outros de doidos. Que é mais louco que Ou os espertos usam a glória de Deus incorruptível e transformam ela à nossa imagem, né? Pelas nossas regras, pela nossa forma de conduta, como se Deus conduzisse as coisas do mesmo jeito que a gente, né? Eu gostei dos malucos. A gente não vai esquecer desse pedaço. Ele chama a atenção para vaidade, porque quem transforma as regras do universo, fica tentando ajustar as regras de Deus, está tentando exercitar a própria vaidade de ter o comando, né? Adoração da matéria em detrimento do espírito. Quando eles cultuam as coisas materiais, quando cultuam. Uma vela pode nos auxiliar na concentração da oração? Pode. A gente pode, a partir dessa concentração, elaborar um processo de energia, de captação de energia? Pode. Mas a vela é mais importante do que a energia que você está emitindo para essa oração? Nunca vai ser. Eu estou dando o exemplo da vela, mas qualquer objeto, qualquer santo, qualquer quadro, por isso eu vou jogar fora e tacar o quadro que está simbolizando Jesus no chão? Não precisa. Que gostoso que me ajuda a simbolizar Jesus, que me remete o pensamento. Independente se ele era assim ou não, não interessa. Quando a gente olha, dá boa energia, dá esperança, dá um monte de coisa legal para a gente, então está tudo bem. A hora em que a gente começar a achar que esse quadro é mais importante do que a criança que derrubou ele, e que o quadro quebrou, aí a gente já está para pensar por uma segunda vez. Porque esse quadro não é Jesus. Então, as pessoas são mais importantes do que o quadro, não que Jesus. Agora, o quadro nos ajuda a pensar, a remeter. A gente não vai destruir, não vai fazer vandalismo por causa disso. Mas se acontecer um acidente, se acontecer alguma coisa, é só um quadro. É só um quadro que nos permitiu ter boas lembranças, ter bons pensamentos. Isso vale para todos os objetos de adoção, que as pessoas adotam para devoção, né? A hora que esse objeto começa a ser tão importante, que é mais importante do que as pessoas, a gente tem aquele bezerro de ouro que Moisés quebrou lá os mandamentos. A gente está adorando a coisa e não o próprio Deus. Isso é um aprendizado para todos nós, porque às vezes a gente esquece. A gente gosta tanto de alguma coisa, tem um mimo tão grande por alguma coisa, que a gente fica mais bravo do que precisa. Às vezes você precisa disciplinar uma criança para ela ter mais atenção, uma coisa assim. Mas a gente não pode esquecer o que é mais importante, quem é mais importante. Deus é mais importante, as pessoas são mais importantes, as crianças são mais importantes. O que não quer dizer não corrigir, quer dizer a gente não esquecer disso, né? Não adorar a matéria em detrimento do espírito e de tudo que a gente aprende.
Desperdício de conhecimento. Eu tenho umas anotações aqui sobre o desperdício de conhecimento. Historicamente, muitos tinham conhecimentos capazes de libertar o espírito. Tinha muita gente lá entre os judeus com conhecimento elevadíssimo, mas eles acabavam por disservir a todos, alimentando a própria satisfação e a própria vaidade. A vaidade de ter razão, de ter o comando, de saber a verdade, isso era mais importante do que o próprio conhecimento. Então tinham pessoas que desperdiçaram o conhecimento na hora que elas se perderam nesse processo. Isso é uma coisa que nós vamos ter que sempre tomar conta, porque a gente aprende, a gente é chamado a trabalhar, é chamado a compartilhar a lição, é cobrado. Gente, vocês vão guardar a lição debaixo da mesa? Não, vamos compartilhar a lição. E aí a gente vai vendo o que consegue, e aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder. Isso faz parte do nosso exercício. Também aos Romanos ele fala, a cada um será dado segundo suas obras. O que nós estamos semeando? O que nós estamos plantando? Porque o referencial de cada um é diferente, nós somos únicos. Vocês estavam falando isso aqui no comecinho. E a cada um de nós vai ser dado e orientado de acordo com suas obras. A gente não pode esquecer disso e a gente tem que pensar em que semeadura a gente está fazendo. Aos julgadores imprevidentes, Paulo ainda está falando com o pessoal aí. Quantos dedos apontam para a gente quando a gente aponta para o outro? A gente aponta para o outro e 4 ficam viradinhos para nós, né? O meu só não está 4 porque eu estou segurando esse negócio aqui. Porque senão tinha 4 viradinhos, né? É isso que a gente tem que lembrar quando a gente começa a olhar a falha do outro, os erros do outro. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as escapará do juízo de Deus? Quer dizer que então, observando o erro dos outros, eu vou escapar do juízo de Deus? Então eu sou melhor porque eu vejo quando o outro está fazendo uma coisa errada? Detalhe, quanto mais rápido eu vejo a coisa errada que o outro está fazendo, mais rápido significa que aquele comportamento existe em mim também. Em algum momento existiu, ou que eu tenho uma dureza por conta de alguma coisa que eu também devo em relação a esse comportamento, né? E aí a gente julga, a gente esquece. É um dos nossos exercícios de caderneta lá, de reforma íntima, de caderno de temas, quando a gente faz as reflexões. Todos somos iguais. Todos podemos. Não há acepção de pessoas, não se faz diferença entre pessoas. As nossas diferenças têm a ver com a nossa semeadura. Cada coisinha que a gente planta, a gente colhe. Então, por que eu sou diferente do outro? Porque eu plantei diferente. Então, eu colho diferente. Eu reajo diferente. Meu coração sente diferente. Então, não tem diferença de pessoas. O universo é perfeito. A gente é que é diferente, a gente faz questão de ser diferente e vai exercitar isso, vai vivenciar e aprender a lidar com isso. Nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Inclusive, quando a gente fica mal-humorado, quando a gente fica bravo no trabalho, eu levei um tempo para entender que tinha alguém conduzindo o meu humor no meu trabalho. E que eu estava permitindo. Porque eu estava me desestabilizando. E à medida em que eu orei para pedir ajuda, e à medida em que eu mudei o meu comportamento, a pessoa olhou e falou, tem alguma coisa errada acontecendo. Estão planejando alguma coisa. Não tinha nada de errado acontecendo, só tinha oração e uma tranquilidade que antes não estava existindo. Isso já tem uns 30 anos. Mas foi um aprendizado importante, né? E esse aprendizado saiu da nossa companhia aqui,
com a escola, dessa nossa batalha juntos na escola. Os que ouvem a lei não são justos perante Deus, mas os que praticam a lei. Essa é a luta entre a carne e o espírito. Cadê aqui? Os dedinhos já passaram. É a luta entre a carne e o espírito. Olha o que está pedindo para a gente. Não é só ouvir. Ouvir, a lição está aberta para todos nós. O que está sendo pedido para nós é que a gente se esforce para praticar a lei. A gente não falou que os apóstolos são a nossa referência, são o nosso exemplo? É o exemplo da prática. Que a gente, e mesmo eles, a gente pega em algumas leituras, que eles também falharam em alguns momentos. Mas isso não tirou a importância do que eles compartilharam. Então é isso. A gente vai falhar em alguns momentos? Vai. O importante é a gente não desistir e ter isso como projeto de vida, essa transformação e essa melhoria como projeto de vida. É a nossa luta da carne e o espírito, do que o mundo nos oferece, do que o mundo nos provoca e do que a gente quer crescer como espírito. É um dia de cada vez, mas a gente chega. E a gente está junto para que a gente possa ter forças para chegar. Evoluir é distanciar-se das necessidades materiais. Saber o que convém, moderação e equilíbrio. E não ser pseudo-sábio. A gente se distancia das necessidades materiais. Então as coisas materiais, hoje em dia, para nós que estamos encarnados aqui, não tem importância nenhuma. Nenhuma. Hoje aqui vocês estavam falando sobre a descoberta de alguma coisa para uma doença. Eu lembro que em casa eu estava pensando numa outra e vocês falaram aqui no começo da aula sobre alguma descoberta de vacina. Como? Da penicilina. Ah, da penicilina, isso. Na verdade, foi descoberto por acaso. Isso. Mas quantas coisas não foram assim? E outras que eles estão descobrindo agora, eles estão começando a identificar o caminho do Alzheimer. Eles já estão começando a identificar algumas células cancerígenas e como elas surgem. Não todas, mas algumas. Esse desenvolvimento é necessário também, para que a gente entenda o corpo, para que a gente entenda a matéria, entenda o físico. O que a gente não pode é ser dominado pela matéria. Mas a gente está conseguindo todas essas coisas porque é permitido por Deus. Tem gente, então não vou tomar mais remédio. Se remédio não fosse necessário, não tinha, a gente não precisava descobrir nada, Deus não encaminhava ninguém para aprender isso. Não, Ele está encaminhando a gente para desenvolver, descobrir coisas, aprender coisas e se superar com isso. Porque só passando por alguns conhecimentos é que a gente consegue encontrar outros, que ainda são mais importantes. Tudo tem a ver com moderação e equilíbrio, né? E não ser pseudo-sábio, não achar que sabe tudo. A gente não pode achar que sabe tudo. E quem disse isso para nós foi Sócrates, já lá atrás. Só sei que nada sei. Né? A única certeza que ele tinha é que faltava muita coisa para ele saber. A gente sabe que Einstein também pensava assim, também entendia que o nosso desconhecimento é a única certeza. Tanto que tem coisas que o plano espiritual fala no livro dos Espíritos. Ainda não tem palavra para vocês entenderem essa situação. Tem coisas que vocês ainda têm que chegar lá para ter palavras. Isso era em 1800. Eu acho que algumas coisas desenvolveram mais depois disso. Mas prestem atenção. Presta atenção que algumas coisas, depois desse livro feito lá na época de Kardec, desenvolveram. Já tem algumas palavras e tem outras que a gente ainda continua tateando. Mas a gente entender que a gente não sabe tudo, que o Espiritismo, que o nosso aprendizado é de postulados, sempre pode surgir alguma coisa nova, um aprendizado novo, uma informação que vai nos mostrar o quão grande
são os processos da criação, a gente tem que se permitir, né, a estudar e compreender isso. A gente não vai acreditar em qualquer coisa, mas a gente vai... Alguns têm mais afinidade com isso, vão pesquisar, vão estudar e vão trazer para os outros, compartilhando já alguma coisa de mais concreto. Isso já vem acontecendo ao longo dos anos, com as fotos, com imagens, com algumas certificações, até mesmo com a aceitação dos tratamentos magnéticos. Isso ainda pode desenvolver mais, porque os médicos já estão começando a perceber que a nossa cabeça faz diferença no tratamento da doença. E até a doutrina, quando nós falamos da ciência, se for Kardec, Sim. e com a ciência, né? Isso, se houver dúvida, fiquem com a ciência. Que é ciência, a filosofia e a religião, né? A gente se volta para o sagrado, mas com bases na ciência e na filosofia. Porque senão a gente começa a criar dogmas e a ficar perdido. Opa, deixa eu tomar cuidado aqui. O Paulo fala também, fazer o bem que sabemos da melhor forma possível. É isso que o Pai nos pede, que a gente faça o melhor que a gente compreender. E se amanhã a gente entender que o que a gente fez hoje ainda pode ser melhorado, que a gente faça o melhor que a gente puder fazer. Sempre vai ter algo que a gente pode melhorar. O que a gente não pode é paralisar no erro, paralisar porque eu fiz uma coisa que não foi legal. Já pensou se Paulo paralisasse porque ele fez aquilo com Gesiel, porque ele matou os cristãos? Ah, e um detalhe que eu não falei. Quando Paulo é inspirado, escreva, ele recebe a orientação que o Gesiel vai passar a acompanhá-lo, ou melhor, Estevão. Que Estevão vai ser o seu mentor, tá? Então, quando ele escreve tendo Estevão como companhia para essa orientação. A nossa parte é fazer o melhor a cada dia. Todo dia a gente tenta um pouquinho mais. E quando a gente der um passinho para trás, puxa, não era assim, eu acabei dando um passinho para trás. Eu percebi. Então eu vou dar um passinho para frente de novo. E com o tempo, e a gente vai escrevendo, e a gente vai percebendo que a gente consegue. Ensina com dedicação, fala o Paulo, reparte com liberalidade, preside com cuidado. Quando dirigir as pessoas, passa de novo por aquilo que a gente estava falando sobre melindres. E aí vamos falar de nós, da nossa casa. Passa quando a gente fala sobre os melindres. Fala não só para quem é o subordinado. Quer dizer, não tem subordinado, mas tem uma liderança na equipe. Fala para os dois lados da equipe. Porque aqui está falando para quem preside. Preside com cuidado. Tenha atenção. Né? E exercita a misericórdia com alegria. Né? A gente pede que quem está presidindo seja com cuidado e que todos os que estão juntos exercitem a misericórdia pelo outro. Como disse também, nossa, vocês iam falando no começo da aula e eu pensando, isso aqui também está na aula. Exercitem não a dó. Ninguém precisa de dó, ninguém precisa de pena. Né? A misericórdia é a gente oferecer amor, é a gente oferecer a mão, é a gente oferecer dignidade. Quando a gente vai com esse pensamento, faz diferença. Quando o centro vende o negócio a R$1, por que vende tão barato? Dá mais trabalho organizar tudo do que vender a R$1. Por que não dá logo? Porque a pessoa que vem e compra, se sente comprando, se sente tendo uma atitude, se sente com a necessidade de trabalhar para comprar por R$1, ela se sente valorizada, ela se autovaloriza. Tem a ver com esse valor, não tem a ver com o valor da peça que está lá para ser disponibilizada. Então essa é a ideia. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Pode? Pode ler? Pode? Eu estou procurando. O amor seja não fingido.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor incondicional. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não glorifiqueis a vós mesmos. Amai. Paulo está falando sobre o amor fraternal, o amor de irmão, que nós nos amemos, que nós tenhamos consideração uns pelos outros. Nós somos uma família independente, se somos de sangue ou não, nós somos uma família. Não devolver o mal com o mal. Aquela historinha da vingança, né? Ah, fez para mim, então vai ver. É um respirar fundo e tentar fazer diferente. Inclusive para o outro perceber que é possível fazer diferente, né? A honestidade perante todos os homens. Ah, mas esse governo rouba, ah, mas não sei quem rouba, o cara do supermercado rouba. E eu com isso? Também, vocês falaram no começo da aula, não foi? Uma aqui na frente. Eu estava ali, eu não enxergava quem estava falando. Eu sou responsável por mim, pelas minhas atitudes. Daí se alguém rouba. Se eu puder votar, tentar votar na pessoa certa, eu vou tentar. Deu errado, eu vou fazer de novo, vou mudar, vou fazer de novo. Deu errado, eu vou mudar, vou fazer de novo. Porque uma hora a gente acerta. A gente precisa ser responsável por participar. Mas a minha atitude não tem nada a ver com a dessas pessoas. Tem a ver comigo. E provavelmente quem está à minha volta vai ser um pouquinho impactado por isso. E todos podem estar fazendo mal. Não é porque todos estão fazendo mal, fazendo uma coisa que está certo. Pode estar todo mundo fazendo tudo errado. Mas não é porque está todo mundo fazendo que está certo. Ai, mãe adora falar, né? Você não é todo mundo. Isso eu tinha escrito na minha listinha também. Você não é todo mundo. Às vezes a gente não dá o devido valor, mãe é sabida. Só que às vezes a gente não faz isso para o geral. A gente faz isso só ali, para o nosso filhinho e tal, né? Mas isso vale para tudo. Se você acredita, se você está vendo uma coisa boa ali, se você está vendo uma coisa de amor, uma coisa do ensinamento do Evangelho, por que eu vou fazer diferente? E não é fácil, a gente se distrai, viu? O amor como regra de conduta e como lei máxima. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente se distrai. A vingança como processo obsessivo. Quando a gente carrega a vingança junto com a gente carrega um saco de tijolo junto com a gente, que a gente quer jogar em alguém, né? E a gente fica carregando aquilo, carregando, mas está com a gente. E a energia que a gente quer mandar para o outro também está com a gente, porque para uma energia chegar na outra pessoa, ela precisa estar com a gente. Que energia eu estou carregando comigo? Se eu estou carregando a energia do bem, a energia da transformação, eu vou mandar para o outro isso, mas é isso que está em mim. Se eu estou com raiva, primeiro ela me toma, para depois chegar no outro. E aí essa energia ruim está comigo. Uma vez conversei com uma pessoa sobre isso, né, de dar ou querer o mal da outra. A resposta foi: às vezes Deus te dá, você quer dar a ela, para você ver como é que é, para depois mandar. E aí você fala, não, deixa assim mesmo. É isso mesmo. A gente traz pra gente aquilo que a gente deseja para o outro, antes mesmo do outro, né? Cuidado com o apego à matéria, vaidade, orgulho, a gente já veio falando. Ainda a gente tem aqui maledicência e cobiça. A maledicência está meio próximo daquele negócio do apontar, né? E dos dedinhos que ficam de volta, e do ficar olhando para fora, né, da gente, mas para o que a gente enxerga, o que nos chama atenção, é o que está dentro de nós. Isso é duro de aceitar, viu? Porque a gente enxerga, não, olha só, isso aqui não devia ser assim.
Jesus passou pelo cachorro morto e falou que dentes lindos esse cachorro tem. Porque o olhar dele só trazia o que era positivo. A mente dele só trazia o que era positivo. Antes de ver esse dente do cachorro, a gente ia ver tanta tranqueira, tanta sujeira, tanto mau cheiro, tanto isso, tanto aquilo. E ia ficar apontando e falando que ia esquecer de ver que tinha alguma coisa boa. Isso é muito legal para a gente pensar em crianças e em pessoas. A gente tem crianças difíceis, a gente tem pessoas difíceis. Mas todo mundo tem uma coisinha boa dentro de si. Se ao invés da gente olhar, uma coisa que nos ajuda é, ao invés da gente olhar aquilo que nos incomoda, a gente procurar incentivar aquilo que a pessoa tem de melhor, que ela pode trazer de melhor para a gente. Porque aí isso nos ajuda a administrar, porque às vezes a gente, ainda mais no trabalho, às vezes a gente precisa fazer alguma intervenção. Mas se a gente começa a focar as coisas pelo melhor, porque todo mundo tem algo de bom, isso nos ajuda também a encontrar caminhos. Caminhos para que a gente possa acertar, alinhar as coisas que precisam ser acertadas. E a cobiça, né? Que é a gente querer mais do que a gente precisa. Teria mais algum significado para essa cobiça, essa palavra? Eu enxergo cobiça como a gente querer mais do que a gente precisa, né? Às vezes a gente quer o que o outro tem, às vezes a gente não quer que o outro tenha. Oh, como a gente é difícil. Mas é por aí, são exercícios que a gente vai aprendendo a tirar do nosso coração. E alguns vêm com oração, porque às vezes a gente traz de velho, quando a gente percebe, o pensamento está lá. Pô, eu vou no centro espírita e estou pensando isso? Acontece, faz parte. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui reunido tentando se melhorar. Cada um de nós. Porque a oportunidade que eu tenho de estar compartilhando isso também, quando vocês dão os depoimentos na primeira parte, quando vocês conversam, vocês não sabem a oportunidade que vocês me dão de também aprender. Vencer o mal com o bem, armas, luz e amor. Dar de comer e beber ao inimigo, que é a lição que Jesus traz, são coisas que a gente precisa refletir, começar a pensar por que caminhos a gente pode fazer isso. Isso é um aprendizado, isso é um exercício. Às vezes a gente começa pela oração, às vezes a gente simplesmente apaga que poderia ser um potencial inimigo e oferece a refeição. A gente vai aprendendo. Mas a gente vai aprendendo o quê? Todo ser humano merece o melhor de nós. Em último caso, a gente ainda não tem a maturidade do Cristo. Em alguns momentos a gente dá uma isolada, porque às vezes a gente precisa e a gente não tem essa maturidade do Cristo e essa habilidade, essa força moral do Cristo para barrar determinadas coisas. Às vezes a gente dá uma diminuída, mas que a gente possa começar com o exercício da oração, com o exercício do exemplo, a transformar as pessoas que estão à nossa volta. Quem ama, cumpre a lei. A gente... Porque a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, se a gente ama, a gente está cumprindo a lei de Deus. E quando a gente cumpre a lei de Deus, a gente acaba cumprindo a lei dos homens também. Vamos lá? O amor não faz mal ao próximo. Como é que está a nossa reflexão sobre isso? Como é que está a nossa atitude em casa? Como é que está a nossa atitude no trabalho? Na rua, no trânsito? Adoro ouvir depoimento de trânsito. Uma questão de, assim, alguém que fez mal, hoje já não me importa mais, já perdoei tudo, mas não querer ficar próximo. Porque às vezes... Querer apagar da vida. Pode ser que um dia a gente consiga vencer essa etapa, mas a gente é humano.
O primeiro passo... Eu já venci isso, só que eu não quero ver mais a pessoa. O primeiro passo é a gente não querer mal, né? Um dia, talvez a gente aprenda e ache o caminho de como conviver novamente, porque também vai ser um aprendizado. Já aconteceu de estar muito chateado com alguém e depois voltar a conviver. Mas a gente percebe que às vezes, a gente ainda é humano. A gente não consegue conviver da mesma forma. Ou às vezes a gente tem certeza do que pode acontecer, né? Mas é um aprendizado e uma inspiração que a gente pede para que a gente vá aprendendo a ter. Qual é a melhor conduta que nós podemos ter? Eu não saberia te dizer. Você fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E cuidar dos inimigos. Então. Até então, ok. Deixo, não me incomoda mais, mas assim, a presença já me faz. O que veio na minha cabeça agora foi, se você estivesse do outro lado, como você queria ser tratado? Tratar, quando Sim. vejo a pessoa trata bem, Sim, assim, sim. mas quando vejo, porque aconteceu. Sim. Não porque, Mas o que veio na minha cabeça foi só isso. Se eu estivesse do outro lado, o que será que eu esperaria? Às vezes eu não esperaria nada, eu fiz tanta sacanagem que eu não esperaria nada. Mas isso é uma coisa que já vai nos aproximando de um pensamento mais leve. O que eu esperaria se eu estivesse do outro lado? Né? Isso às vezes já vai acalmando a gente. Mas estou refletindo junto agora, porque eu acredito que isso é uma coisa bastante difícil ainda. E me lembrei de uma passagem que fala sobre isso. E Jesus fala que você não precisa amar o seu próximo como o seu inimigo, como o seu amigo. Fala uma coisa sobre isso. Você precisa ter a mesma. Eu não preciso odiá-lo, eu não preciso querer, mas também não preciso estar ali, você não. Vai ter alguém por ele. Você não pode. Você não precisa amar da mesma forma, entendeu? Você tem a mesma consideração, porque você tem que ter um amigo. Porque provavelmente a gente não vai desejar o mal, né? Que já é um grande caminho. Regras de conduta. Evitar a arrogância. Vamos ver aqui se eu fiz alguma anotação sobre a arrogância. Não, já até pulei outras páginas. Evitar a arrogância, libertar-se de paixões e vícios, são alertas de Paulo. Não a malícia e a maldade. Depois vocês vão ver no finalzinho dessa etapa que ele faz a frase que fala sobre a gente não ter malícia e não tratar as coisas com maldade, com um olhar ruim. Sim, a sinceridade e a verdade. E quando a gente fala sobre sinceridade e verdade, vamos lembrar também do amor. Tem um texto de Rubens Alves que fala sobre a verdade e as duas verdades, né? E que ele traz para a gente o seguinte: um médico, ele jura lá quando a gente faz o juramento da profissão, ele jura que ele vai dizer a verdade. E aí a mulher, eu vou falar de forma resumida, isso é um conto. E a mulher que está desesperada lá no hospital, ela fala: doutor, eu vou morrer? Eu não vou morrer, né, doutor? E ele olha assim e fala: não, você vai morrer sim, você não tem muito tempo de vida, não sei o quê. E a mulher morre mais depressa, porque ela já não suporta aquela informação. E aí vem e ela vai conversar não com o médico, mas com o jardineiro. Um jardineiro que vem conversar com ela com o olhar do amor, que não tem todo esse conhecimento, e quando ela pergunta: será que eu vou morrer? Ele fica pensando, ele já sabe o que o médico falou, mas se ele falar isso para ela, ela vai ficar acabada. E aí ele pega e começa a conversar com ela. Você está com medo de morrer? Porque eu também tenho. O que é a morte? Ele começa a conversar com ela, eles fazem reflexões sobre a morte, e de alguma forma chega a essa percepção sem que ele precise fazer uma afirmação.
E ele, com isso, ele não mentiu, porque ele também não podia mentir, dizer, não, você não vai morrer, vai ficar tudo bem e tal. Mas ele, de um jeito carinhoso, conversou e ajudou a confortar o coração dessa pessoa de uma outra forma, com outros pensamentos e outros caminhos. E a gente está falando isso, é um exemplo lá do texto. O texto mostra umas coisas assim bem complexas, é interessante, as duas verdades de Rubens Alves. Ele fala sobre salvar a vida da mãe ou salvar a vida da criança. Ele fala umas coisas assim que você fica, e aí, com o nosso aprendizado, o que a gente faz? São coisas para a gente refletir. Qual é a fala de amor, qual é a forma que a gente pode falar que com isso vai levar amor, vai levar conforto para outra pessoa. E às vezes é não falar nada, né? Dependendo da situação. Às vezes é um abraço. Às vezes é estar presente. Às vezes isso já faz diferença. Rubens Alves, As Duas Verdades. Quem tiver oportunidade, leia, porque é muito legalzinho esse conto. Não se associar com os maus não é sair do mundo. Eu vou ser ótima numa montanha. Aliás, a gente é muito legal aqui no centro. Olha, todo mundo é gente fina. Mas e fora? E a hora que a gente está convivendo no mundo? A gente aprende para viver no mundo. Não é para se esconder ou para se isolar em algum lugar e ficar lá meditando e orando. Precisamos nos isolar um pouquinho de vez em quando para meditar e orar? Sim. Mas nós nascemos para estar juntos, para viver juntos, enfrentar e aprender os comportamentos. Não se associar com os maus não é sair do mundo, mas não anular o trabalho cristão com hipocrisia da fala sem atitude. Indivíduo de roupagem enganosa. Não anular a reforma íntima. Nós estamos na nossa casa, nós estamos numa festa. O que a gente não anula é o aprendizado que a gente teve, é o comportamento de amor e de carinho com as pessoas, é o ouvido. Às vezes eu falo a palavra, eu sou tagarela, mas às vezes não é a palavra, é o ouvido para alguém que está precisando, né? O nosso trabalho não é sair do mundo, é estar no mundo e procurar dar o exemplo como os apóstolos deram, como Jesus principalmente, que foi o exemplo máximo. Ele se reduziu e veio até nós, no mesmo corpo de carne, para mostrar para a gente que é possível. Que não é fácil, mas que é possível. Embora todas as coisas me sejam lícitas, nem todas me convêm. Tudo é equilíbrio. Cada um de nós vai raciocinar o que nos convém e o que a gente deve fazer em cada ambiente. De repente eu fiz um brinde, bati uma champanhe e fiz um brinde. Eu não posso tomar um gole da champanhe? Isso me convém? Isso é o dia do trabalho? Isso do trabalho espiritual? Isso foi só um golinho? Quando? Como? É todos os dias? Foi essa vez e sei lá quando eu vou tomar um golinho e fazer um brinde de novo? São reflexões, tá? Que a gente vai tendo que ter. Os grupamentos cristãos devem pautar suas realizações segundo os caminhos da sinceridade, honestidade, com atitudes cristalinas, sem falsa modéstia, sem hipocrisia, construindo com cimento do evangelho e revestindo tudo com muito amor. Jamais a vaidade, o orgulho, julgamento precipitado poderão encontrar guarida dentre essas comunidades, se seguirem os ensinamentos de Paulo. Casamento e comportamento. O que o Paulo pede no casamento? Respeito e dignidade na vida em comum de dois seres. O Paulo lá na Bíblia, há 2000 anos, fala que o homem fique com sua mulher e ponto final. Com os judeus, com as pessoas que tinham aquela cultura daquela época,
naquele lugar. A gente não sabe como Cristo falaria numa cultura que fosse totalmente diferente, que tivesse um contexto diferente, uma energia diferente dessa, né? E aí, agora uma coisa a gente tem certeza, dignidade e respeito na vida em comum é amor ao outro ser humano. E aí, como eu acredito, vai ser o meu comportamento, tá? Sexo, não se escravizar. A energia sexual é uma energia muito forte. E é uma energia que conduz muitas coisas nessa vida. Uma coisa que é interessante falar Deus não colocaria para a gente como causa da vida, de uma das coisas mais importantes, algo que fosse do mal, que fosse pecado. Já pensou? É pecado aquilo que gera a vida. Então nós fomos criados para cometer o mal, o sacrilégio? Não. De novo volta aquela questão do equilíbrio. Agora a gente tem que saber que essa é uma energia muito forte. O livro Ação e Reação traz lições sobre isso, tá? E o Evolução em Dois Mundos também. Porque o Paulo fala que essa energia a repressão dessa energia pode até levar alguns à loucura. Por quê? Porque é uma energia muito forte, é a energia da vida, da criação, e que, inclusive, aquelas pessoas que fazem grandes criações, grandes inventores, eles sentem essa mesma energia na hora que eles conseguem atingir um objetivo, né? Tudo é questão de não se escravizar e de ser comedido. O esclarecimento permite o controle, que a gente controle as nossas atitudes. Os dons são conquistados pelo trabalho, tá? Temos dons? Temos, mas o trabalho, o exercício é que faz com que esses dons aflorem. A gente pode ter um dom maravilhoso. Se a gente não trabalha, não exercita e não usa da melhor forma, ele se perde. Alguém que nem tinha um dom tão bom passa à nossa frente. Nós todos somos iguais. Nós tomamos decisões diferentes e temos resultados diferentes. Mas nós somos iguais e viemos ao mundo com oportunidades iguais. Não vos maravilheis com o que eu faço, vós sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Isso é o que Jesus diz para nós. Nós podemos, mas nós precisamos nos autotransformar e nesse caminho de amor encontrar esse caminho. E a gente só não chegou mais longe porque a gente ainda tem muito do mal dentro do coração e ter toda essa energia, todo esse poder precisa ser bem usado. O objetivo da nossa escola, como a gente falou lá no começo, mostrar o caminho. Trazer uma sugestão de caminho. Existe só esse caminho? Não, não existe só esse caminho. Nós escolhemos fazer esse trabalho juntos. E escolhemos esse caminho da escola de aprendizes. Paulo deixa, rapidinho agora, Paulo deixa exemplos de mediunidade, de vida após a morte, quando ele fala sobre o dom de profetizar, tá? Que naquela época hoje nós entendemos, não naquela época, hoje nós entendemos o dom de profetizar, nós podemos interpretar como mediar com o plano espiritual. Então, quem profetizava eram os médiuns, tá? O que profetiza fala aos homens para edificação, para a gente crescer, para exortar, que é estimular, e para consolar. Quem profetiza deve garantir que a mensagem seja clara. Quando a gente ensinar, quando a gente compartilhar conhecimento, a gente precisa prestar atenção se o outro está entendendo. Que a mensagem seja clara. Incentivar a análise e compreensão e o valor das mensagens mediúnicas. Fé raciocinada. Ele aconselha ainda, é aqui que eu falei que a frase vinha, da questão da malícia. Sejamos meninos no entendimento, não sejamos meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Que ao olhar as coisas, que a gente olhe com o olhar de uma criança, com um olhar bom e inocente, e que o conhecimento é que nos coloque na postura adulta.
Adão é o homem no seu estágio inicial, Cristo representa o homem espírito e a evolução. A matéria evolui, pois o espírito evoluído precisa de manifestação condizente ao seu grau. Então a nossa matéria também vai evoluir. E o objetivo desta aula? Refletir sobre a nossa reforma íntima, pensar como é que nós estamos nesse processo e refletir também sobre a fé, sobre a caridade e sobre a humildade, sobre a nossa transformação. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigado pela paciência, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Ah, ele vai ter que me ensinar a ter um desse daqui no celular. E eu quero. Professora, não. Companheira. Nos ensinando, nos fortalecendo. Vamos colocar em prática todos esses novos conhecimentos que temos hoje, para que possamos nos tornar pessoas melhores, mais bem preparadas na taxa do bem, do amor e do serviço próximo. E na semana que vem possamos estar aqui novamente, taxa do Deus, para mais uma nesse momento, que possamos envolver carinhosamente a Thaís para fazer orações. Assim, e agradecemos a aula, vamos ser nossos lugares que vamos lembrar daqueles espirituais, pessoas espirituais. Lembremos pelo Pai dos Senhores. Lembremos pelas pessoas que países na terra, pelos governantes da país. Lembremos também pelo nosso professor. Lembremos pelos nossos amigos. Vamos unindo para cuidar pelo Luiz Final, Cristiano Fantinal, Samuel Gonçalves de Oliveira, Euclides Martins, João Paulo Alzir Carlos, Fabiano Lucinho aos assistentes da caravana, a Gisele Cristina Gomes, ao Emerson de Souza, a Luciane dos Passos. Vamos deixando também uma votação e assim, agradecemos por essa oportunidade. Vamos finalizando a aula, mais uma aula para a escola da educação, e assim seja. Graças a Deus. Obrigado também, carinhosamente, para a nossa Boa noite. Como que você, esse mouse é o, como é que fala? Lá tem Bluetooth